Como criar planilhas no Excel? Muito bem, então vamos começar aqui do zero. Esse vídeo é um conteúdo básico, voltado mais para aqueles que não têm conhecimento algum em Excel, que não sabem criar uma planilha, não sabem como salvá-la e nem como formatá-la. Portanto, se você já tem esse conhecimento, eu recomendo que você veja um vídeo com um conteúdo um pouco mais avançado aqui no canal. Vários vídeos já foram criados aqui, desde o conteúdo básico, passando pelo intermediário até o avançado. Portanto, dê uma olhadinha que com certeza você vai encontrar alguma coisa que te interesse dentro de tudo que aqui já foi criado. Bom, então vamos começar. Primeiramente, para poder abrir o Excel, você vai clicar aqui no botão Iniciar, vai digitar a palavra Excel e veja que ele vai aparecer aqui para você, caso ele esteja instalado no seu PC. Daí basta clicar em cima do ícone. Nesta janela, nós vamos escolher aqui a opção chamada Pasta de Trabalho em branco. E aqui está o Excel aberto. Lembre-se que o Excel é um aplicativo fornecido junto ao kit de programas da Microsoft, conhecido com o nome de Microsoft Office. Portanto, se você tem o Windows instalado, não necessariamente você terá o Office ali. Ou até mesmo, se você comprou um computador recentemente, muitas das vezes o Office vem para você, mas com uma utilização de apenas 30 dias. Logo, você precisará comprar uma licença para fazer o uso constante deste aplicativo. Essa não é a única maneira que nós temos para poder abrir aqui o Excel. Vejamos aqui a segunda forma. Vou fechar aqui o Excel. A segunda maneira que nós temos para poder abrir o aplicativo é através da sua linha de comando. Para isso, eu vou manter pressionado a tecla WinKey Windows aqui do meu teclado e vou dar um toque na tecla R de rato. Veja que ele vai abrir para mim essa janelinha aqui, que é a janelinha de executar, e aqui dentro dessa caixinha eu vou digitar a linha de comando do Excel, que é o seu próprio nome, Excel. Vou teclar Enter e caso ele esteja instalado, será aberto aqui para você. Do contrário, significa que o aplicativo realmente não se encontra no seu computador. Aqui eu vou dar um clique novamente em pasta de trabalho em branco e agora eu estou com o Excel aqui pronto para uso. Então, para iniciarmos, tá? Saiba que para criarmos aqui uma planilha, você precisará entender alguns tópicos, que são eles: pasta de trabalho, planilha, colunas, linhas, dados e células. Vamos começar falando o que é uma pasta de trabalho. A pasta de trabalho nada mais é do que o arquivo que é gerado pelo Excel. Dentro desse arquivo vão conter o que chamamos de planilhas eletrônicas. É como se fossem as páginas que podemos imprimir. Mas é claro, com uma pequena diferença, até porque uma planilha do Excel nem sempre ela é criada com o propósito de impressão, mas sim de armazenamento de dados e controle. Caso você queira criar aqui uma pasta de trabalho, teclando o F12 uma única vez, ele vai abrir esta janela para você. É a janela de salvar como. Aqui você vai definir aonde você quer salvar a sua planilha. Como exemplo, eu vou clicar aqui em documentos e vou agora nomear a minha pasta de trabalho. Vou clicar aqui dentro, vou apagar este nome e vou digitar aqui exemplo 01. Então esse é o nome para a minha pasta de trabalho. Vou clicar no botão salvar. E pronto, a minha pasta está salva. A certeza que eu tenho é que aqui em cima, ó, na barra de título, apareceu o nome que eu coloquei lá. Então, isso é uma pasta de trabalho. Vamos verificar aqui o ícone que representa essa pasta. Eu vou fechar aqui o Excel, vou exatamente onde eu salvei essa pasta de trabalho, que foi em documentos. Eu vou clicar aqui no botão inicial, ó, vou vir aqui neste ícone que representa o documentos, vou dar um clique. Veja que a minha janela foi aberta aqui. E aqui, veja que eu tenho a pasta de trabalho que eu criei, ó, com o nome de exemplo 01. Eu vou dar um duplo clique e veja que ele vai abrir aqui para mim o Excel junto com a minha planilha. Ainda não tem nada digitado aqui, mas isso é para você poder entender que no Excel nós utilizamos o que chamamos de pasta de trabalho, que é o arquivo do Excel. E dentro da pasta de trabalho nós temos as planilhas. O que são planilhas? Planilhas são informações armazenadas em formato de tabela dentro de uma pasta de trabalho do Excel. Dentro delas você pode realizar diversas tarefas. Você pode criar relatórios, você pode criar gráficos, banco de dados, informações dinâmicas, cálculos dinâmicos através de fórmulas, tarefas específicas através de funções, filtrações de dados e dentre muitas outras coisas que você pode fazer aqui dentro. Quando você abre o Excel, por padrão ele vem com uma única planilha, cujo nome é planilha 1. Como você pode ver aqui embaixo na guia de planilha,
Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu disseco guia de planilha, tá? O card está aparecendo aí para você. Aqui na guia de planilha é onde vão ficar armazenadas as minhas planilhas, tá? Então, planilha nada mais é do que o local onde você armazena as informações em formato de tabela. E as planilhas estão dentro do que nós chamamos de passo de trabalho. Colunas. Colunas são retângulos no sentido vertical que tem aqui no Excel. Você pode observar que estes retângulos estão, no caso, todos marcados com uma letra. Então, nós temos aqui a coluna A, coluna B, coluna D, coluna F e assim sucessivamente. Quando você ouvir alguém falando assim, clica na coluna tal, vamos lá, clique na coluna H, ele está pedindo para você clicar sobre a letra da coluna. Olha só, isso aqui eu acabei de fazer uma seleção por completo da coluna H. Se você quiser ver até qual coluna chega uma planilha do Excel, basta você segurar a tecla Ctrl e teclar a seta que aponta para o lado direito do teclado, das setas direcionais. Feito isso, veja bem que eu chego até a coluna XFD. Vou voltar, Ctrl, seta para a esquerda. Então, essas são as colunas, são retângulos no sentido vertical. O que são linhas? Linhas já são os retângulos aqui no sentido horizontal. As linhas, elas são marcadas por números. Então, aqui eu tenho a linha de número 1, eu tenho a linha de número 2, a linha de número 5 e assim sucessivamente. Cada linha aqui no Excel é marcada por um número. Quando você ouvir o termo clique numa linha, a gente está falando exatamente para você poder clicar no número daquela linha. Então, por exemplo, clica lá na linha 20. Aqui eu vou localizar a linha 20 e vou dar um clique. Se você quiser saber quantas linhas tem uma planilha do Excel, segurando a tecla Ctrl, eu vou tocar agora na seta que direciona para baixo do meu teclado. E veja que eu cheguei aqui na minha última linha, que é de 1.048.576 linhas. Então, são muitos dados que você pode trabalhar aqui numa planilha do Excel. Vou segurar o Ctrl novamente e vou tocar na seta apontada para cima, para eu poder retornar, e veja que eu retornei aqui para a minha primeira célula. Dados do Excel. O que são dados? São as informações que você insere dentro de uma planilha. Portanto, tudo que você digita dentro da planilha, o Excel ele vai ler como um dado digitado. O Excel reconhece vários tipos de dados, tá? No entanto, temos aqui os principais, dado de texto, tá? Que é qualquer caractere que você digita junto com letras. O Excel ele vai ler isso como um texto. Números, algarismo de 0 a 9, que foi digitado aqui dentro, ele vai ler como número. Valores são algarismos digitados, só que, no entanto, eles vêm acompanhados de estilo de moeda ou estilo de porcentagem. As fórmulas, que é qualquer cálculo que você fizer aqui, utilizando os operadores matemáticos, o Excel vai ler como uma fórmula. As funções, que é qualquer comando que o Excel reconheça para realizar uma tarefa específica. Você já deve ter ouvido falar na função SI, na função PROC-V, função soma. Isso aí são comandos que a gente utiliza aqui dentro, tá, do Excel para realizar uma tarefa em específico. E para finalizar, nós temos aqui as células. Células são esses quadradinhos, tá, que tem aqui dentro da planilha. A partir de agora, você não chamará mais esses quadradinhos de quadradinhos, mas sim de células. É dentro das células onde você vai digitar os dados do Excel. Importantíssimo que você entenda que cada célula aqui tem sua identidade, do qual nós chamamos de endereço. Para você saber o endereço de uma célula, basta você ver em qual coluna ela se encontra e em qual linha ela está. Por exemplo, essa célula aqui é o que nós chamamos de célula G5. Por quê? Eu cliquei aqui nela e veja que ela se encontra aqui na coluna G e na linha 5. Essa daqui, vou clicar nela, é chamada de célula B8, pois ela se encontra na coluna B e na linha 8. Já essa daqui, vou dar um clique em cima, veja que ele marca aqui para minha coluna, então o nome dessa célula é M15. Toda célula aqui no Excel é endereçada, tá? E você pode observar que conforme eu clico em uma célula, nós temos aqui essa caixa que mostra para mim o respectivo endereço
da célula que eu cliquei. Essa caixa é conhecida com o nome de caixa de nome, onde nela você pode digitar um endereço de célula. Vou digitar aqui como exemplo, ó. Cliquei aqui dentro, eu vou digitar aqui, ó, J8, vou teclar Enter e veja que automaticamente ele levou o cursor aqui da minha planilha para a célula correspondente. Vou clicar lá novamente, ó. Vou digitar aqui S32, vou teclar Enter, olha lá, ó, o meu cursor foi levado diretamente para a célula correspondente. Então, uma vez que você entendeu, tá, esses requisitos básicos que eu passei aqui, já podemos avançar para a criação de uma planilha aqui no Excel. Tá bom? Então, se você não entendeu muito bem, volte o vídeo, reveja novamente para entender esses conceitos e aí sim vamos prosseguir para a criação de uma planilha. Muito bem, então vamos começar aqui da seguinte forma, tá? É muito semelhante ao Microsoft Word, quando você vai digitar uma planilha, você sempre vai começar a digitar da esquerda para a direita e para baixo. E claro, respeitando a ordem das células. Então, eu vou clicar aqui na célula A1 e aqui dentro eu vou digitar o seguinte: folha de pagamento. Vou colocar um tracinho, mês de janeiro. Acabei de digitar aqui um dado de texto nessa célula. E agora eu preciso fazer uma confirmação ao Excel, indicando a ele, ó, confirme esse dado. Se eu quiser cancelar o que eu digitei, enquanto o meu ponto estiver piscando aqui, eu posso teclar ESC do meu teclado. E veja que ele cancelou o que eu digitei, né? Vou repetir novamente. Folha de pagamento, mês de janeiro. E agora eu quero confirmar. Para confirmar, eu posso clicar aqui neste botãozinho, ó, que é o botãozinho inserir, mas eu também posso simplesmente teclar Enter. Teclei Enter, pronto, o meu dado de texto foi inserido aqui dentro da célula A1. Agora observe que esse dado digitado ultrapassou aqui o tamanho da minha coluna. Então, eu vou aumentar o tamanho dessa coluna para que o dado apareça por completo dentro dela. Para isso, eu vou trazer o ponteiro do mouse aqui na coluna que eu quero, no caso, aumentar. Vou levá-lo aqui na divisa, ó, aqui no finalzinho da coluna que eu quero que seja redimensionado o tamanho. Observe bem como o ponteiro está agora, ele tem que estar neste formato, tá? Este é o formato que você utiliza para redimensionar o tamanho de uma coluna. E vou disparar aqui um duplo clique. Prontinho. Veja que o dado que eu digitei aqui em A1 agora está aparecendo por completo aqui na coluna A. Inclusive, só para você saber, tá? Deve estar aparecendo um card aí para você, indicando que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo exatamente diversas formas em como ajustar o tamanho das colunas em uma planilha. Então, se você não tem esse conhecimento, dê uma pausa aqui e veja o vídeo e depois retorne para cá, beleza? Muito bem. Agora, essa célula que eu quero que fique em branco, então eu vou vir aqui para o A3 e aqui eu vou digitar isso aqui, ó, meta de vendas do mês. Vou teclar Enter e pronto, veja que o meu dado foi inserido. O meu cursor, ele já está exatamente aqui na célula abaixo, onde eu quero digitar o próximo dado. Então, vamos lá, aqui você vai digitar isso aqui, ó, comissão de vendas, teclar Enter, INSS para todos, Enter novamente, desconto de vale transporte, eu vou abreviar como VT, teclar Enter, desconto de VA, vamos teclar Enter, quantidade de funcionários e vou teclar Enter. Então veja que eu digitei aqui um dado abaixo do outro. Vou digitar alguns dados aqui na frente. Até então você viu como digitar somente texto, né? Agora nós vamos passar aqui para a parte de números e valores. Então, por exemplo, aqui em metas de vendas, ó, eu vou clicar aqui na célula à frente, que é a célula B3. Aqui eu vou digitar 18.700 e vou teclar Enter. Veja lá, eu acabei de inserir um número aqui para o Excel. Aqui na célula B4 eu vou estar digitando 3,89%. Vou teclar Enter, 9%, vou teclar Enter, 6%, 9%, e aqui em quantidade de funcionários eu vou deixar em branco. Muito bem, agora vamos clicar aqui na célula A10 e vamos digitar aqui funcionários da empresa. Vou dar Enter, o nome está inserido aqui. Vamos agora aqui para a célula B10 e aqui eu vou digitar salários mensais. Agora eu vou clicar aqui na célula C10, aqui eu vou digitar desconto de INSS. Ah, Leonardo, mas na hora que eu digitar aqui desconto de INSS,
ele não vai apagar a palavra mensais. Observe bem uma coisa, tá? Nesta célula aqui, que é a célula C10, eu não tenho nada digitado aqui. Aí você fala, mas a palavra mensal está aí. Não, na verdade ela não está. Observe bem, ó, eu vou clicar aqui em B10 e aqui na caixa da barra de fórmulas, observe que aqui me apareceu o que está digitado lá, que é salários mensais. Agora, quando eu clico aqui ó, em C10, veja que ela está em branco, não tem nada lá. Isso aqui ocorreu porque o tamanho da minha coluna está pequena para o conteúdo que eu coloquei aqui dentro. Então, basta eu ajustar o tamanho da coluna, que isso vai resolver. Mas eu não vou ajustar agora, eu vou deixar para ajustar depois. Então, eu vou clicar aqui na célula C10, vou digitar aqui desconto INSS. Vou teclar Enter e agora sim, aqui dentro... Opa, coloquei 3 S aqui, ó. Podemos corrigir isso, tá? Eu vou clicar aonde eu quero fazer a correção, que é aqui na célula D10. E aqui na barra de fórmula eu posso fazer a edição, ó. Basta clicar lá dentro e corrigir. Tecla Enter, pronto, está resolvido. Vamos aqui para a célula D de dado 10. Aqui vamos digitar vendas do mês. Teclei Enter novamente. Vamos clicar aqui na célula E10. Vamos digitar aqui adiantamento salarial. Teclei Enter para poder confirmar. Bem, se você quiser ajustar o tamanho das colunas, tá? Isso é possível. Por exemplo, eu vou ajustar o tamanho de todas de uma vez só. Então, ó, para a gente poder ajustar aqui o tamanho de todas essas colunas de uma vez só, vou pegar aqui da coluna B até a coluna E. E agora, eu vou levar o ponteiro na divisa de qualquer uma dessas colunas. Vou disparar um duplo clique e pronto, veja que ele ajustou de acordo com o conteúdo que se encontra dentro das colunas. Vou clicar aqui na célula F10. Vou digitar aqui desconto VT, né, que é do Vale Transporte. Vou dar Enter. Confirmei. Posso ajustar aqui o tamanho da coluna, tá? Isso é você que define se você quer ajustar conforme você vai digitando ou se você quer ajustar depois. Tanto faz. Vamos lá, aqui na G10, eu vou digitar aqui desconto VA, vou dar Enter, ajustar aqui o tamanho. Aqui no H10, eu vou digitar aqui comissão de vendas, Enter. E aqui na célula I10, eu vou digitar salário, Enter. Vou ajustar o tamanho dessas duas colunas, ó. Então vou vir aqui na coluna H, clicar, segurar o clique e arrastar até aí. E na divisa de uma coluna para outra, eu vou dar um duplo clique. Pronto. Veja que as duas foram autoajustadas. Muito bem, esses dados que nós fizemos aqui, tá? É o que nós chamamos de campos de dados, tá bom? Tudo que vai vir aqui abaixo são os dados. Tá? E antes de digitarmos esses dados, é importante que você salve a sua pasta de trabalho. Afinal de contas, não se sabe, né, quando algum imprevisto pode ocorrer e você, consequentemente, pode acabar perdendo tudo ou parte do seu trabalho. Então, vamos teclar aqui a tecla F12. Vou indicar aqui para o Excel onde eu quero salvar a minha planilha, tá? Eu vou salvar aqui em documentos. E aqui dentro eu vou digitar um nome para o meu arquivo. Vou colocar o nome de folha de pagamento, mês de janeiro. Vou mandar salvar e pronto. Veja que o nome do meu arquivo apareceu aqui em cima, indicando que ele está salvo. Se você quiser testar, ó, vou fechar aqui o Excel, vou lá em documentos, né, que foi aonde eu salvei o meu arquivo. O nome que eu salvei o meu arquivo foi folha de pagamento, mês de janeiro. Aqui está ele, ó. Vou dar um duplo clique e veja que a minha planilha foi aberta exatamente aonde eu parei. Então, chegou a hora de digitarmos aqui os dados, tá, da nossa planilha. Vou clicar aqui na célula A11 para poder colocar o cursor aqui em cima e vou digitar um nome de uma pessoa. Vou inventar um nome aqui, tá? Vou colocar o Silvana Pereira Alves. Vou dar Enter e pronto. Veja que o nome foi inserido lá. Aqui na próxima célula você vai digitar, no caso, um outro nome, tá? Você pode inventar aí, ó. Eu vou colocar aqui Roberto Alves de Araújo. Enter para poder confirmar. Nesta célula eu vou colocar aqui Jorge Carlos Mendes de Oliveira. Vou teclar Enter. Ó, o Mendes aqui eu não coloquei com letra maiúscula, né? Então foi um erro. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui dentro, eu posso dar um duplo clique, tá? Olha só, que o pontinho vai piscar lá dentro e aqui eu posso fazer a minha correção. Vou teclar Enter para confirmar, beleza. E assim você vai digitando, tá? Um nome abaixo do outro aqui. Vamos colocar aqui mais uns 50 nomes, tá bom? O que eu recomendo para você? Cara, faça mais uns 5 ou 6 aí, tá bom? E depois você pode agilizar com a maneira que eu vou estar mostrando aqui agora, tá? Eu vou agilizar isso aqui utilizando um site. O site é o Frostbite, tá? Onde ele pode me gerar vários nomes lá, aleatórios. Então, para isso, ó, eu vou abrir aqui o Google, tá? Eu vou
minimizar aqui. Estou com o Google aberto. Aqui dentro eu vou digitar isso aqui, ó, Foz Bytes, né? Vou dar um espacinho e vou digitar isso aqui, ó, nomes. Vou teclar Enter. Beleza? Esse primeiro link aqui, ó, gerador de nomes aleatórios, tá? Vou dar um clique. Aqui eu vou definir quantos nomes que eu quero que ele gere para mim. Eu já fiz 3 lá, né? Então eu quero 47 nomes. Os nomes aqui, ele me pergunta qual vai ser a linguagem. Vou clicar. Eu quero português. Tanto homem quanto mulheres. E vou mandar gerar aqui os nomes. Ó, vou clicar aqui em Generate Names. Veja que ele gerou aqui uma lista de nomes aqui para mim, tá? Cara, olha só. Você não vai mandar copiar aqui, tá bom? Você vai selecionar esses nomes aqui, ó. Você vai clicar aqui atrás do primeiro nome, segurar o clique e arrastar até o último nome, que é este daqui, ó. Carlos Eduardo Caldeira, no meu caso, né? Você vai disparar um Ctrl C para poder copiar isso aqui. Agora eu vou voltar lá na minha planilha. Eu quero que seja colado aqui, né, na célula A14 para baixo. Então, você não vai dar um Ctrl V, tá? Você vai utilizar essa ferramenta aqui, a ferramenta colar. Você vai clicar aqui na setinha apontada para baixo e vai escolher esta opção aqui, ó, fazer correspondência com a formatação e destino. Clicou, pronto. Agora eu tenho aqui 50 nomes, tá? Eu não vou precisar ficar digitando de um por um. Conforme eu falei anteriormente, eu recomendo você fazer uns 10 aí, mais ou menos, tá? Mas se você quiser fazer apenas 3, não tem problema também nenhum. Basta realizar essa tarefa aí agora para poder preencher com o restante dos nomes. Agora vamos digitar aqui os salários, né, de cada funcionário. Mas antes disso, vamos salvar alterações, tá? Veja que depois que eu salvei a minha planilha com o F12, eu já fiz algumas mudanças nela. E eu quero salvar apenas essas mudanças. Eu não quero ter que fazer aquele processo de F12 para salvar como novamente. Então, como eu quero salvar apenas as alterações, eu posso clicar aqui nesta ferramenta, a ferramenta salvar. Ou eu posso simplesmente segurar o Ctrl e bater na tecla B de bola. Nada acontece, mas o que eu alterei aqui foi salvo. Então, dar um Ctrl B é muito importante, tá? A cada 5 a 10 minutos, mais ou menos, vai disparando um Ctrl B para você poder salvar as alterações. Muito bem, então agora eu vou digitar aqui os salários mensais, ó, né? Vou começar aqui com o salário da Silvana Pereira. Então, cliquei aqui na célula B11, eu vou digitar aqui, ó, 6.500. Teclei Enter. Veja que aqui eu digitei um número, né? No entanto, isso aqui não será um número, tá? Isso aqui será um valor, ou seja, isso aqui ele vai ter que vir com o R-cifrão, o estilo de moeda. Mas eu não vou fazer agora, eu vou deixar para poder aplicar depois. Aqui no Roberto Alves Araújo, na célula B12, eu vou digitar aqui 3.200. Vou dar Enter. Aqui eu vou digitar 1.289,65. Vou teclar Enter. E agora o que acontece? Eu não vou ficar digitando de um por um aqui, tá? Eu recomendo que você coloque uns 5 ou 10 mais ou menos aqui, um abaixo do outro. E depois a gente pode, no caso, utilizar uma função para que ele gere números aleatórios aqui pra gente, tá? Então vamos lá. Aqui nesta célula, no B14, eu vou digitar isso aqui, ó, igual, aleatório entre, vou abrir parênteses, e eu quero que o Excel digite números aleatórios para mim entre 1.200, certo? Ponto e vírgula, 6.500. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Então veja que ele gerou este número aqui para mim, ó, 3.914. Agora eu vou clicar em cima deste resultado, vou levar o ponteiro aqui na alcinha de preenchimento, ó, e vou dar um duplo clique. E pronto, veja que ele criou vários números aleatórios para mim até lá embaixo, até a última linha digitada. No entanto, nós temos um ponto meio cinzento aqui, ó. Cada vez que eu atualizar a minha planilha, cada vez que eu digitar alguma coisa, todos esses números aqui vão mudar. Por exemplo, ó, eu vou vir aqui em vendas do mês e vou colocar aqui 10.000. Veja que na hora que eu teclar Enter, todos esses números aqui eles vão modificar, ó. Tá vendo só? Então ele vai ficar nesse loop o tempo todo. Cada vez que eu teclar Enter, ele vai alterar essa numeração. Então, para que isso não ocorra, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos selecionar todos esses números aqui, tá? Para selecionar, basta clicar no primeiro número que você deseja selecionar, manter o clique pressionado e arrastar até o último. Muito bem, feito isso, agora eu vou clicar aqui no botão copiar, pronto. E agora, no colar, eu vou clicar aqui na setinha apontada para baixo e vou escolher esta opção de colagem, valores. E pronto, agora os números vão ficar fixos aqui para mim. Vamos fazer a mesma coisa aqui para vendas do mês, ó. Vou clicar aqui dentro, então vamos digitar aqui a função igual, aleatório, entre... Vou abrir parênteses. Eu quero números aleatórios aqui entre 5.000, a
35 mil. E vou fechar parênteses e teclar Enter. Pronto, ele gerou aqui um número aleatório para mim. Vou dar um duplo clique aqui na caixinha de nome, ó, veja bem, você clica em cima do resultado, traz o ponteiro nessa caixinha aqui, ó, que é o que chamamos de alça de preenchimento, e dispara um duplo clique. E veja que ele vai me dar, né, números aleatórios aqui, ó. E do jeito que está aqui, ele já está selecionado. Então eu posso vir aqui na ferramenta copiar, venho aqui na setinha apontada para baixo da ferramenta colar, ó, e escolho aqui a opção valores. E pronto, os números vão ficar fixados agora para mim. Faremos o mesmo aqui com adiantamento salarial, tá? Vamos lá de novo, ó. Igual, aleatório entre. Veja que eu não coloco o acento, tá? Pode ser sem acento mesmo, que depois o Excel ele mesmo põe para você. Então eu quero números aleatórios aqui do adiantamento salarial, que vão variar de 0, ponto e vírgula, R$350. Então, vou dar Enter e pronto, ó. Tá aqui. Vou clicar em cima do resultado, vou vir na alça de preenchimento e disparar um duplo clique. Prontinho. Aqui eu vou fazer aquele procedimento, já está selecionado, né? Então eu não preciso selecionar novamente. Vou clicar na ferramenta copiar, venho aqui na setinha apontada para baixo da ferramenta colar e escolho aqui a opção valores. Prontinho. Então tá aí, os números foram fixados. Lembrando aí, tá, que é interessante digitar pelo menos um pouco desses números, tá bom? Digita um pouquinho deles aí, somente para você poder treinar. Mas se você já tem um certo conhecimento, se você quiser pular essa etapa, você pode utilizar a função que eu mostrei ainda há pouco, aleatório entre, tá? Que ele gera números automáticos para você. Vamos dar um Ctrl B, né, para poder salvar aqui as alterações. Muito bem, e agora vamos definir os valores aqui nessa planilha, né? Nós digitamos os números, no entanto, isso aqui não é para ser número, é para ser valor. Ele tem que vir, no caso, com o estilo de moeda, né, o R cifrão. Então aqui, ó, eu vou selecionar, né, os números que eu quero aplicar o estilo de moeda, que vão ser esses números aqui dos salários mensais, ó. Então, lembrando mais uma vez, eu vou clicar aqui no primeiro, segurar o clique e arrastar até embaixo. Você também pode fazer assim, ó, você pode clicar no primeiro número, tá? Aí vamos descer aqui pela barrinha de rolagem, ó. Esse daqui é o último número. Eu posso clicar nele agora, segurando a tecla Shift do meu teclado. E veja que ele selecionou, ó lá, de cima a baixo. Então aqui eu tenho que estar na guia página inicial e vou clicar aqui nessa ferramenta, ó, a ferramenta de formato de número de contabilização. Cliquei nela e veja que ele aplicou aqui para mim o estilo de moeda, que no nosso caso é o real. Vamos fazer a mesma coisa aqui com as vendas do mês, ó. Vou clicar aqui, né, no primeiro número que eu quero que seja selecionado, vou descer aqui pela rolagem, usando a rodinha do mouse. O último número que eu quero selecionar é este, né? Então, vou segurar aqui a tecla Shift, vou dar um clique na última célula. Eu já vou aplicar logo tanto na vendas do mês quanto aqui no adiantamento salarial. E vou clicar na ferramenta formato de número de contabilização. Cliquei, prontinho. Agora, aqui não são mais números, aqui nós temos valores. Aqui em meta de vendas também, né? É interessante eu colocar aqui, ó. Vou clicar aqui em cima da minha célula, é somente aqui que eu quero colocar. Daqui para baixo é para ficar do jeito que está. Vou clicar aqui na ferramenta formato de número de contabilização. Pronto, tá lá, ó. Agora, vamos dar uma formatada nessa planilha, né? Mesmo porque, se você for tentar imprimi-la desse jeito, essas linhas que você está vendo aqui, na verdade, elas não existem, tá? Elas são linhas utilizadas apenas para orientar o usuário aonde ele vai digitar os dados. Tanto é que se eu vim aqui, ó, arquivo, imprimir, veja que as linhas não aparecem aqui para mim, tá? Então, é importantíssimo que você formate a sua planilha. Caso você não sabe o que é uma formatação, é o ato de você alterar o formato de algo. No caso, será da nossa planilha. O objetivo é fazer com que os dados sejam visualizados com mais clareza, através de mudança de fonte, preenchimento, redimensionamento de colunas e linhas. Então, para você que está começando agora, eu recomendo fortemente, tá, que você sempre formate de cima para baixo. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com o título, ó. Vou clicar aqui no meu título, é somente ele que eu quero formatar agora. Eu estou aqui na guia página inicial. Vou mudar a cor do preenchimento de fundo aqui, né, dessa célula. Para isso eu tenho aqui esta ferramenta, a ferramenta de cor de preenchimento.
Vou clicar aqui na setinha e vou escolher uma cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Muito bem, veja que eu preenchi aqui, né, a minha célula com azul, mas essa letra, a cor da fonte dela, preta, não ficou legal. Então vou vir aqui, ó, do lado da ferramenta de cor de preenchimento, vou clicar aqui na setinha da cor da fonte e vou escolher uma cor para minha letra, que vai ser branco. Vou dar uma negritada e vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Ó, o tamanho está 11, posso clicar aqui na setinha e escolher um outro tamanho. Olha lá, vou colocar aqui 14. Posso ajustar aqui o tamanho da minha coluna. Veja que conforme eu aumentei o tamanho da minha fonte, o texto ficou muito grande, né? E ele não coube por completo aqui na coluna A. Então posso dar um duplo clique aqui, né, na divisa da coluna A com B e pronto, veja que a minha coluna aumentou de tamanho. Muito bem, vou formatar agora essa parte aqui, ó. Vou selecionar aqui esta parte. Por que tudo isso aqui de uma vez só? Porque eu quero que tudo fique do mesmo jeito. Então, para isso, eu vou clicar na primeira célula, segurar o clique e arrastar. Para você selecionar, é importante que você entenda que o ponteiro do mouse ele tem que estar nesse formato dessa cruz, ó. Então, veja que quando você põe um ponteiro no meio de uma célula, é esse o ponteiro que aparece. Então, aqui eu clico, seguro e arrasto. E pronto, veja que está selecionado. Então, vamos lá, vou mudar aqui a cor do preenchimento, eu quero esse azul que está aqui mesmo, vou clicar em cima e vou clicar aqui na ferramenta cor da fonte. Vou dar uma negritada, pronto, essa parte aqui já está formatada para mim. Muito bem, vou formatar agora aqui os campos, ó. Então, conforme você está observando, você formata a sua planilha por partes, tá? Você jamais pega tudo de uma vez e faz uma formatação, não, você faz por parte. Então, aqui eu vou escolher aqui a cor de preenchimento, eu vou clicar aqui na setinha, vou escolher a cor que eu quero. Eu vou trabalhar com o mesmo azul, tá? É importante também você entender que é interessante você seguir um padrão de cor quando você está formatando uma planilha. Então aqui no campo, eu vou colocar aqui a cor da fonte branca também. Vou dar uma negritada. E eu quero que isso aqui fique centralizado dentro das células. Então, vamos lá, vou clicar aqui na ferramenta centralizar e vou mandar alinhar ao meio. Prontinho. Se eu quiser aumentar o tamanho dessa linha, também é possível, tá? Lembrando que as linhas, elas são marcadas por número. Então, como eu faço com a coluna? Geralmente eu levo o ponteiro no final da coluna que eu quero aumentar, né? Com o ponteiro no formato que você está vendo ali. Já uma linha é no final do número. E veja que a seta praticamente é a mesma. A diferença é que uma setinha vai estar apontando para cima e outra para baixo. Então aqui eu clico, seguro e arrasto. E veja que eu posso aumentar o tamanho da minha linha. Prontinho, olha aí. Muito bem, essa parte aqui, ó, eu vou selecionar também. E aqui eu vou colocar um preenchimentozinho bem claro. Azulzinho, bem claro aqui. Só para dar uma destacada. E eu quero que esses números percentuais fiquem centralizados. Então, vou clicar aqui no botão centralizar e olha lá. Muito bem, apesar de já ter colocado cor aqui na minha planilha, veja que se eu vim aqui em arquivo, imprimir, veja que minhas células ainda se encontram sem as linhas. Essas linhas é o que nós chamamos de bordas, tá? Então, vamos colocar aqui agora as bordas. Eu vou voltar aqui. Então, eu quero colocar as bordas aqui, ó, da célula A11 até aqui nessa célula, né? Que é no I60, né? É essa célula aqui. Então, eu posso seguir aquele exemplo que eu dei na hora de selecionar. Ó, eu clico na primeira célula para colocar o cursor, né? Na primeira célula a ser selecionada. Vou descer aqui pela barrinha de rolagem, vou segurar a tecla Shift e vou clicar na última célula que eu quero selecionar, que no caso é essa daqui, ó, certo? Veja aí que eu selecionei toda a minha planilha. E as bordas, existem várias formas para poder colocar aqui no Excel, tá? Porém, uma maneira simples é, selecionou, conforme a gente fez aqui, vou vir na ferramenta de borda, vou clicar aqui na setinha, e vou escolher duas bordas aqui. A primeira é todas as bordas, ó. Vou voltar lá novamente. E aqui eu vou escolher borda externa espessa. É essa borda mais grossa que vai ficar aqui ao redor. Então vou clicar, vamos dar um clique fora, olha lá, veja que foi aplicada a borda. Se eu vim agora aqui em arquivo e imprimir, olha só, veja que aqui eu tenho borda. No entanto, eu não coloquei borda ainda nessas outras partes aqui, ó. Então é interessante a gente colocar para ficar de forma mais visual. Vamos voltar aqui. Agora, eu vou colocar a borda somente aqui nos campos, ó, né? Então, vou clicar na primeira célula, manter o clique pressionado e arrastar até a última célula que eu quero aplicar a borda. Vou vir na ferramenta de bordas aqui, ó, clicar aqui na setinha, todas as bordas. E agora eu vou voltar lá
e vou indicar aqui, ó, borda espessa. Vou dar um clique fora, prontinho, lá está a minha borda. Vou fazer da mesma forma nessa parte. Então, vou clicar aqui na primeira célula, segurar o clique e arrastar até a última. Então, vou estar colocando borda aqui, ó, nesse intervalo de células. Vamos vir aqui na ferramenta de borda, vou clicar aqui na setinha apontada para baixo, todas as bordas. Volto lá e escolho aqui bordas externas espessa, né? Eu gosto de chamar só de borda espessa. Cliquei, prontinho, foi aplicado, olha aí, ó. E da mesma forma eu vou fazer aqui com o título. Então, vou clicar aqui no título. Vou vir na ferramenta aqui de borda externa espessa, vou clicar e pronto, tá aí, ó. A minha planilha já está formatada. É claro que você pode caprichar mais ainda, tá? Isso aqui por motivos do vídeo não ficar gigantesco, eu fiz só isso aí, mas você pode colorir muito mais da forma que você achar adequado aí. Eu recomendo fortemente que você mantenha um padrão, tá? Que você não faça um arco-íris aí, colocou azul aqui, depois rosa aqui, depois verde aqui, depois amarelo ali. Não, isso não é interessante. Faça algo padronizado, principalmente se você for imprimir a sua planilha. Vamos salvar aqui as alterações, Ctrl B, e pronto. Olha aí, já temos uma planilha criada. Se eu vim aqui agora em arquivo, imprimir, observe que a minha planilha agora está digitada, está formatada, está bem bacana. É claro que ainda tem muita coisa que a gente vai ver aqui, né, nos próximos vídeos, mas imediato está aí. É dessa maneira que você cria uma planilha. Basta você praticar agora que com certeza você vai dar conta de criar qualquer tipo de planilha. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários, que posteriormente eu estarei te respondendo. E fique atento, porque os próximos vídeos, os próximos 6 vídeos, estaremos trabalhando ainda em cima dessa planilha, dando continuidade. Até porque a gente tem que descobrir aqui, ó, como calcular a porcentagem, como fazer uma função se, como descobrir quantos funcionários tem aqui, etc, etc. Então fique atento nos próximos vídeos.